Bom dia, meus chuchus! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio. Tá um friozinho, tá frio aí? Aqui tá frio, 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 frio. Ó, então vamos lá pra página 52 de língua portuguesa. Corrige as atividades que eram pra gente fazer. Então vamos lá. Ó, agora a gente vai falar sobre a letra H, tá? Continuamos com poemas e agora com foco na letra H. Tá? Então, leia o poema a seguir. Maluquices do H. O H é letra incrível, muda tudo de repente. Onde ele se intromete, tudo fica diferente. Se você vir pra cá, vamos juntos tomar chá. Se o sono aparece, tem um sonho e adormece. Se sai galo do poleiro, pousa no galho ligeiro. Se a velha quiser ler, vai a vela acender. Se a filha está a avó, vira filha, veja só. Se da bolha ele escapar, uma bola vai virar. Se o bicho perde o H, com um bico vai ficar. Hoje com o H se fala, sem H é uma falha. Ora escrita sem H, ora bolas vai ficar. Gente, alguém entendeu? O que quer dizer esse poema? Esse poema está exatamente falando da letra H. Quando ele fala que a letra H ela é incrível, que ela muda tudo de repente. Quando a gente coloca o H, se transforma numa outra coisa. Quando tira o H, se transforma em outra. Então, ó, se o sono aparece, tem um sonho e adormece. Porque sono, sem o H, sono. Com o H, sonho. Então, é isso que o poema tá falando, tá? Como o H transforma as palavras. Então, lá na página 53, eu tenho, no exercício 2. De acordo com o poema, o H muda tudo de repente. Inclua a letra H no local adequado e transforme as palavras a seguir em outras palavras. Eu tenho lá a dica. Todas as palavras aparecem no poema. Então, todas as palavras que é para vocês escreverem aqui, tem lá no poema. Então, eu tenho ali algumas palavras. Eu tenho cá, sono, galo, vela, fila, bola, bico, fala e hora. Então, todas são palavras que significam alguma coisa, que tem um significado. Mas se a gente colocar a letra H no lugar certinho, vai mudar totalmente o sentido da palavra. Por exemplo, cá. Com o H se transforma em chá. Sono, com o H, sonho. Galo, com o H, galho. Vela, com o H, velha. Fila, com o H, filha. Bola, com o H, bolha. Bico, com o H, bicho. Fala, com o H, falha. Hora, com o H, hora. A primeira, ó, hora com H, das horas, do relógio, tá bom? 3. Desembaralhe as letras e descubra a letra que falta para completar as palavras. Além dessa palavra que está embaralhada, ainda falta uma letra. Dica, é sempre a mesma letra que falta, ou seja, tenho 4 palavras aqui embaralhadas. Nessas 4, além delas estarem embaralhadas, ainda falta uma letra. E a dica está aqui dizendo que é a mesma letra que falta em todas elas. Então, eu tenho o desenho para ajudar. Então, qual é a primeira palavra ali? Eu tenho A-R-N. Então, que palavra que eu vou formar ali? Aranha. Mas que letrinha que está faltando aqui? A letra H. Depois ali eu tenho coelho, a letra H também. Depois ali cachorro. Por último, golfinho, ok? Então, a gente só consegue formar essas palavras com a presença da letra H. Sem a letra H, como que ia ficar aqui? Arana, coelho, cacorro, golfino. Não ia formar as palavras, né? Então, que letra faltou para completar as palavras? Letra H. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Temos o recital do poema, que era a página 54. Lembra que a gente conversou que a gente não vai fazer esse recital por enquanto? Que se vocês quiserem ler o poema em voz alta, se quiser fazer em casa com a família, ok, tudo bem, pode fazer. E a gente vai direto para o texto de opinião.
Eu vou ler o texto, eu quero que vocês, com o dedinho, vão lá acompanhando a leitura junto com a Pro, tá? Leia o texto de opinião a seguir. Brincadeiras de criança, onde estão? Tomar banho de chuva, jogar bola no sol quente das 14 horas, correr na rua jogando queimada, ou ainda jogando 3 cortes, esconde-esconde, elefante colorido e bets. Impossível falar da infância e não se lembrar de pelo menos uma dessas brincadeiras de forma apaixonante. Depois dessa fase, o que todo mundo quer é trazê-la de volta. Arrisco-me a dizer que se há um desejo quase unânime hoje, é que todo mundo gostaria de voltar a ser criança. Menos as próprias, que não sabem o que dizer. Então, o que dizem? Então, tá dizendo que todos os adultos, provavelmente, se pudesse voltar a ser criança, voltaria, né? Com certeza. Mas se voltássemos à infância hoje, iríamos encontrar rotinas e brincadeiras diferentes? O que vocês acham? Com certeza, né? Os jogos mudaram de nome e de ambiente. Da rua foram para dentro é duro, né? Da rua foram para dentro das casas e dos apartamentos. E a bola foi trocada pelas TVs, computadores, tablets e smartphones. Os jogos coletivos viraram games individuais, que ganharam as crianças como nunca. Elas se enfeitiçaram e a escala de horas brincando lá fora foi bastante reduzida. 2 horas fora de casa, 3 ou 4 dentro. Por vezes, a solidão do quarto e o videogame trazem a brincadeira mais divertida. Alguns pais não gostam, dizem que é preciso brincar na terra, correr com os vizinhos, dividir a bola, aprender as coisas que as brincadeiras de rua ensinam naturalmente. Mas também há aqueles que dizem que com essa realidade as crianças se tornam mais espertas, tecnológicas e incluídas nas novas relações que estão se formando. Então, o que vocês acharam desse texto? Gente, então esse texto, primeiramente, ele fala das brincadeiras de antigamente, né? Que eu brinquei de todas elas. Bets era a minha preferida, eu amava jogar bets. Eu amava esconde-esconde, queimada a gente brinca até hoje. Mas como que vocês brincam de queimada? Vocês brincam... Eu brincava de queimada na rua. Vocês brincam de queimada na escola, na maioria das vezes, né? Então, a maioria das brincadeiras que se brinca em grupo, que se brinca ao ar livre, que se brinca fora de casa, geralmente vocês costumam brincar nas aulas de educação física, né? E a gente tem que entender, antigamente, além das aulas de educação física, a gente também brincava muito na rua. Então era assim, almoçava, fazia tarefa, cumpria com os compromissos e ia brincar com os vizinhos, com os primos. Então tinha muita brincadeira diferente, a gente se divertia muito na rua. Hoje em dia é diferente, né? Será que naquela época, se a gente tivesse celular, tivesse computador, será que as crianças iam tanto assim pra rua, né? Como será que seria? Então, e ele fala aqui no finzinho também que tem alguns pais que não gostam que os filhos fiquem no celular, fiquem no computador, fiquem no videogame, eles acham que não é bom, né? Então eles querem que os filhos vão pra rua, às vezes até brigam com os filhos, vai brincar lá fora, vai brincar com seu irmão, mas tem alguns pais que preferem que o filho fique dentro de casa mesmo, que aquele avanço tecnológico, toda aquela tecnologia vai estimular e vai ajudar ele de forma cognitiva, né? Então, tem mais texto. Mas como medir qual época é melhor? Há uma preferida entre elas. Uma mais divertida? Mais benéfica para as crianças? Então, como saber se hoje é melhor ou se antigamente era melhor? Como que a gente vai saber? Há uma preferida entre elas? Uma mais divertida? Será que tem uma brincadeira mais divertida do que a outra? Qual que é mais benéfico, que traz mais benefício para vocês, né? Para as crianças? Para esse tipo de pergunta, dificilmente se tem resposta. Parafraseando os mais velhos, ou seja, que os mais velhos costumam dizer, só o tempo deve trazê-la e, quem sabe, um dia dizer se a sua forma, se as brincadeiras de ontem e de hoje são distintas ou semelhantes, melhores ou piores. Acredito que se essência
Se a essência for a mesma, as brincadeiras continuam nobres e especiais. Mas se tivermos mudanças nela, aí sim devemos nos preocupar, ou mudar, reinventar. Então, ele falou sobre, né, o autor do texto, é um texto de opinião, Brincadeiras de Criança Onde Estão, tá? Foi tirado de um site que tem aqui embaixo na legenda. Gente, então o autor do texto, primeiro ele fala sobre as brincadeiras, depois ele fala das diferenças, das épocas, né, dos pais, que alguns gostam, que alguns não gostam das brincadeiras como elas são hoje, e depois ele dá a opinião dele, tá? No finzinho, ele dá a opinião dele. 2. Qual é a opinião do autor sobre as brincadeiras? Então, eu tenho lá, as brincadeiras de hoje são as mesmas de antigamente? Não, né? Não foi isso que ele disse. As brincadeiras de hoje são diferentes daquelas de antigamente? Isso ele disse, né? Que as brincadeiras de hoje são diferentes, pode assinalar. Ou então ele disse, as crianças de hoje não brincam mais? Não, ele não disse isso, ele disse só que as brincadeiras de hoje são diferentes, tá? 3, então vocês vão assinalar do meio. 3, segundo o texto, como as crianças de antigamente se divertiam na infância? Gente, então segundo o texto, como é que as crianças de antigamente se divertiam? Ele fala lá, tomando banho de chuva e jogando bola, queimada, 3 cortes, esconde-esconde, elefante colorido e bets. Foram essas as brincadeiras que ele colocou no texto, tá? 4. Você sabe jogar queimada? Leia as regras a seguir. Eu tenho certeza que vocês sabem. Queimada, daí eu tenho lá as regras. Jeito de brincar. Para brincar é preciso dividir o grupo em 2 times. O jogador que estiver com a bola deve arremessá-la tentando acertar, queimar uma pessoa do outro time. Quem for queimado sai do jogo. Vence a equipe que conseguir queimar todo o time adversário primeiro. Legal, né? 5. Aí agora tá assim. Agora faço uma pesquisa. Então vocês, né, podiam pesquisar na internet, perguntar para os pais, que eu tenho certeza que eles iam saber, e explique as regras de outras brincadeiras antigas citadas no texto. Então aqui era para vocês colocarem as regras da brincadeira 3 cortes, elefante colorido e bets. Então eu vi que vocês mandaram, quase todo mundo já mandou essa tarefa, foram bem pouquinho que não mandou ainda dessa tarefa. Então eu vi lá. Alguns escreveram de um jeito, outros escreveram de outro, mudava uma coisinha ou outra, mas quase todo mundo escreveu igual as regras, tá? Aí no 6. Segundo o texto, quais brincadeiras são mais comuns nos dias de hoje? Então, segundo o texto, quais são as brincadeiras mais comuns nos dias de hoje? Os jogos eletrônicos. Ok. A última página, 58. 7. Releia o trecho a seguir. Então, tá lá assim. Arrisco-me a dizer que se há um desejo quase unânime, quando fala unânime é de todo mundo, tá? É que todo mundo gostaria de voltar a ser criança. O que o autor quis dizer com um desejo quase unânime? Foi o que eu acabei de dizer. Ele quis dizer que praticamente todo mundo, se pudesse, gostaria de voltar a ser criança. Tá? B. Você concorda com essa afirmação? Agora é pessoal. Você concorda? Vocês que vão decidir. Não, eu não concordo, eu acho que não, ou eu concordo. Ok? 8. De acordo com o texto, é possível saber que época é a melhor? A passada ou a atual? Então, de acordo com o texto, ele fala, olha, antigamente era melhor, ou então ou na atualidade é melhor. Tem como a gente saber qual época é melhor? Não. Apenas sabemos que são diferentes. Lá no texto ele não fala qual época é melhor, ele só fala que é diferente, tá? 9. Todos os pais têm a mesma opinião sobre jogar videogame? Pinte no texto o parágrafo que trata desse assunto. Então, gente, esse parágrafo é o último parágrafo da página 55, onde ele fala que alguns pais não se importam, que os filhos fiquem em casa, que joguem videogame, porque acham que vai fazer bem, e tem mãe que não gosta, tá? Pinta lá. 10. Qual é a sua brincadeira favorita? Ela aparece no texto? Então, primeiro são 2 perguntas. Tem 2 pontos de interrogação. Primeiro, vocês vão escrever qual que é a sua brincadeira favorita, que você mais gosta de fazer. E depois você vai escrever se essa brincadeira que você escolheu, ela aparece ou não no texto, tá? 11. Qual é a finalidade do texto que acabamos de ler? Primeiro, contar uma história sobre brincadeiras? Não.
Eu acho que a intenção do texto não é essa. Explicar as regras das brincadeiras? Também não, né? Ele não fala das regras, ele só fala o nome das brincadeiras. Depois, mostrar uma opinião a respeito das brincadeiras? Sim, né? É uma opinião a respeito de como elas eram antes, como elas são agora, se os pais gostam ou não, ok? 12. Você concorda que as brincadeiras de hoje são muito diferentes e que as crianças passam muito tempo com eletrônicos? Justifique sua resposta. Então, duas coisas também. Primeiro, vocês vão escrever se vocês concordam que as brincadeiras de hoje são muito diferentes, que as crianças passam muito tempo em jogos eletrônicos. O que vocês acham? E depois vocês vão justificar. Eu acho que agora, né, na época que a gente tá vivendo, que é pra gente ficar muito em casa, então eu acho que as crianças estão jogando mais, né? Estão ficando mais na internet, mais no videogame, mais no computador, porque muitas vezes o pai e a mãe não tem outra alternativa. Então cabe a vocês, gente, inventarem, né, coisas novas. Aqui na minha casa, olha, minha filha, até um gato eu arrumei, a minha filha tá fazendo pintura no tecido, ela faz biscoito, ela faz bolo, ela, olha, só Deus sabe, né? Então a gente tem que ser criativo, tem que inventar mil coisas, não fica... Faz mal? Não, eu já falei isso em sala de aula, né? Vocês lembram quando eu falei, faz mal jogar videogame? Faz, não, de forma alguma, tá? Mas a gente tem que pensar, será que a gente não tá muito tempo, né? Ah, e lembrando que além do videogame, além das brincadeiras criativas, também tem as nossas atividades, vocês não se esqueçam. Agora, a gente tem uma atividade ali na página 59, eu quero fazer junto com vocês, tá? Que é a divisão silábica. Então, pega o lápis lá e vamos fazendo junto comigo? Ó, 1. Você sabe o que são jogos de mão? Alguém sabe o que é jogo de mão? Gente, os meninos eu não sei, mas as meninas eu já vi fazendo no recreio. Que é aquelas brincadeiras adoletar, tem várias brincadeiras, né? Ó, leia as regras de adoletar, um dos jogos de mão mais conhecido pelas crianças. Adoletar, jeito de brincar. Em roda, um grupo de criança intercalada as mãos. Um participante coloca a mão direita sobre a esquerda do colega do lado, né? Esse não é aquele que de dois que vocês fazem, esse é aquele que fica assim, tá? Em roda. Cada jogador bate na palma do outro, que passa a palma. Tipo, eu bato aqui na mão dele e ele vai passando. Para o outro amigo, enquanto cantam a música baixo. Cada sílaba vale uma palma. Então, ó, é adoletar. Cada sílaba, adoletar. Vale uma palma, tá? Aquele que conseguir bater a mão do colega e falar desclassifica o outro. Caso contrário, ele mesmo deve sair do jogo. Vence quem fica por último na brincadeira. Então, a música que tá aqui é um pouquinho diferente da que vocês cantam lá no recreio. Eu percebi isso, tá? Então, aqui tá assim, ó. Adoletar, que é aquela adoletar da sílaba. Le petit petit colar. Puxa o rabo do tatu. Quem saiu foi tu com a letra U. Então, aqui nessa brincadeira, quando falar com a letra U, quem bater na mão, sai. Então, agora a gente vai falar sobre divisão silábica, tá? Quantas sílabas tem a palavra adoletar? Adoletar. Adoletar. Quantas sílabas? 4 sílabas. Vocês já escrevam lá na frente. 4 sílabas. Adoletar. Pode bater palminha que fica mais fácil. Sem que vocês tiverem dúvida na palavra. Adoletar. Sempre não. Tá? Separe em sílabas o nome das brincadeiras. Então, eu tenho lá amarelinha, casinha, bola. 3 brincadeiras ali. Então, primeiro eu tenho amarelinha. Quantas sílabas? 5. E aí, vocês vão colocar as sílabas separadas ali nos quadradinhos, tá? Amarelinha. Depois eu tenho embaixo casinha, ok? Depois, bola. Separem lá. Se tiver errado, vocês dão um pause. Depois eu tenho roda, roda. Depois eu tenho estátua, estatua, ok? Depois, mãe cola, mãe, essa palavra aqui, mãe cola, pra mim ficou duro. Mãe
cola, ok? Depois, passanel, que é uma brincadeira. Todas são, né? Essa mãe cola eu não conhecia, não. Paz, lembra, sempre que tiver dois S's ou dois R's, eles ficam separados, tá? Na separação de sílaba. Por exemplo, carro é caro, ok? Os dois R's a gente sempre separa, tá? Então, agora eu tenho ali, ó, passa-anel. Então, anel. Carrinho de mão. Então, eu tenho lá, ó, olha lá. Carrinho de mão. Do mesmo jeito que vocês não podem esquecer que os dois S e os dois R's têm que separar, o NH, o LH, a gente nunca separa. Tipo, o nho, carrinho, o nho nunca separa. Coelho, lho, nunca separa. O L e o H não separa, ok? Não se esqueçam disso. Depois eu tenho futebol, tá? 3. Dá um pause, qualquer coisa, tá? 3. Circule na atividade anterior as palavras escritas com RR, eu acabei de falar, RR e com SS. E marque a alternativa correta. Então, vocês vão circular lá carrinho e passanel, que são as palavras que têm SS e RR. Então, circula a alternativa correta. As letras RR e SS ficaram na mesma sílaba? Não, a Pro acabou de falar que sempre que tiver RR e SS, palavra com dois S, palavra com dois S, a gente separa no meio, tá? Depois, as letras RR e SS ficaram em sílabas diferentes? Sim, pode assinalar, ó. As palavras podem ser classificadas de acordo com o número de sílabas. Se a palavra tem uma sílaba, a gente dá o nome para ela de monossílaba. Uma sílaba, monossílaba. 2 sílabas, dissílaba, tá? 3 sílabas, trissílaba. É uma palavra... Ah, o que é uma palavra trissílaba? É que ela tem 3 sílabas, ok? Tipo, futebol é uma palavra trissílaba, porque ela tem 3 sílabas. 4 ou mais. Então, eu tenho ali 4 ou mais é polissílaba. Então, se ali tem 4 sílabas, 5, 6, 7 sílabas, é polissílaba, tá? Diz uma sílaba, monossílaba. 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílaba. 4 sílabas ou mais, polissílaba. Separe o seu nome em sílabas. Então, agora, cada um vai pegar o nome lá. O meu é incrível, né? Ila. E lá, o meu nome é de sílaba, tá? Daí depois vocês vão colocar lá, de acordo com o número de sílabas, o seu nome é uma palavra, aí vocês vão assinar lá, o meu é de sílaba, e lá.